por que meu título está negativo no Tesouro? E agora, o que que você deve fazer quando o seu título está negativo? Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Essa é aquela hora de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E depois compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam impactadas com ele. A primeira coisa que muita gente não entende ao investir no título é como é a dinâmica dos títulos do Tesouro Direto, ou seja, os títulos públicos. Então, os títulos, eles têm um momento do mercado, aquele dia de segunda a sexta, que eles são negociados. E o investidor pode comprar com taxas diferentes no mesmo dia. Olha só que loucura? Pois é. Então, assim sendo, nós vamos ter taxas diferentes de até mais de 3 vezes. Já aconteceu de um mesmo dia termos, por exemplo, 4 taxas. Então, essa é a dinâmica dos títulos. E eu trouxe aqui um exemplo de um título do Tesouro. Esse gráfico você encontra no site do Tesouro. E nesse dia, nesse título, ele estava dia 26 de março de 2025, ele estava em R$14,90. Se não me engano, é o pré-fixado. E aqui no próximo, né, então, ele estaria em R$13,91 no dia 22/4/2025. Então, veja bem, ele saiu do primeiro, né, daquele primeiro lá alto, né, a parte mais alta do gráfico, e no próximo, né, do dia 26 de março para o dia 22 de abril, em um mês, ele caiu de 14 para R$13,91. Então, essa dinâmica do título, ele é o que acontece sempre durante todo o período de investimento do título. Ou seja, você comprou em qualquer data que você comprar, até o vencimento, essa vai ser a dinâmica do título. Tem uns dias que ele vai estar na alta, como você viu a taxa de 14, em outros momentos ele vai arrefecendo até que ele tenha uma taxa menor e depois ele volte a subir e vai ser assim até o vencimento. Só que no vencimento, eis o que você acordou no dia que você comprou o título. O Tesouro, você falou assim, eu quero essa taxa. E o Tesouro falou, combinado, é essa taxa que eu vou pagar para você no dia do vencimento. Então, quando você vê essa marcação positiva, né, quando você compra o título e ele começa a ter valor, porque as taxas, elas aumentam e diminuem. E quanto mais alto você pega a taxa, menor é o preço. Então, quando a taxa diminui, o preço aumenta. E aí a gente tem a marcação positiva. Pois bem, sendo assim, a gente entende que o contrário é justamente aqui eu trouxe um outro título bem mais longo, ou seja, de 2010 até o ano atual. Então, eu circulei, né, vários momentos onde ele ficou negativo. Então, nesses momentos é o contrário, se você comprou ele quando ele estava positivo e nesse momento ele está negativo, é como eu falei, quando a taxa está alta, o preço está baixo. Então, quando a taxa está baixa, o preço está alto. E o contrário também. Você comprou o título e ele fica negativo para você porque aconteceu o contrário. Então, você comprou numa taxa que você achou que era alta, mas ela subiu mais ainda. E aí é o inverso da marcação positiva, é a marcação negativa. E aí, o que vale para o investidor, Rosana? Há 2 opções. Ou você leva a primeira opção até o vencimento, e aí eu trouxe esse outro gráfico para mostrar para você como levar até o vencimento é aquele acordo entre o investidor e o tesouro, aquele
estou dando as mãos, estamos combinando esse negócio aqui. Então, nesse título, você vai ver a compra dele, ele estava aqui as duas linhas, a linha azul escura e a linha azul celeste, piscina. Então, o azul escuro seria o valor real daquele título que seria pago para você. E a linha mais clara é a marcação a mercado, o quanto ele vale no dia, a cada momento de negociação. Então, no momento presente que a gente fez o print de tela, esse título, veja bem, ele teve momentos que ele estava bem longe do valor teórico, ele estava aqui no negativo e continuou no negativo em outros momentos maiores, e depois ele foi se aproximando da linha. E esse título é o 2026, o vencimento dele, e nós estamos praticamente há 6 meses de 2026. E você vai ver que as duas linhas estão praticamente paralelas. Olha a diferença. Chegando no vencimento de lá quando ele foi comprado, em 2022, ó. A maior queda dele aqui e a outra maior queda dele aqui em 2021. Ele estava mais negativo ainda. Então, isso faz o investidor entender o quê? Que a opção melhor é levar até o vencimento, mas existe a segunda opção. Então, é nela que nós vamos falar agora. Segunda opção, você deve considerar primeiro para onde você vai recuperar a perda daquele seu investimento. E nesse momento, só você é que vai poder tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão para você. Por quê? Porque vai depender de quanto é o valor negativo daquele seu título. Porque se você entrou no melhor momento de compra, lembra que eu mostrei os gráficos? No primeiro gráfico, você viu que tinha momentos onde ele estava muito positivo. Ou seja, se você considerar a média das taxas, as maiores taxas que o investidor tenha comprado, ela vai ter feito uma excelente compra. Agora, se ela comprou em momentos da linha média para baixo, ela vai ter uma não tão boa compra assim, vai ficar ruim durante a maior parte do tempo. E aí, você deve considerar também, pode haver não só a recuperação, mas também o lucro, porque nada adianta, como eu mostrei para você no último exemplo do título 2026, faltando 6 meses, que ainda que ele ficou todo o tempo do período dele investido no negativo, o que adianta eu retirar ele antes de chegar o vencimento, levar para um outro título ou para um outro investimento e recuperar, vamos dizer, esse valor negativo do longo do tempo e não ter um lucro a mais do valor investido. Porque no final, no vencimento, ele vai me pagar aquele acordado, então você não pode esquecer disso, tá? Então, nesse próximo investimento, por isso que só compete ao investidor fazer as contas. Qual é o valor que eu estou perdendo nesse título, né? Vale a pena? É o quê? 20, 30? Não sei. Qual é o percentual de perda do seu título do valor investido? Quanto tempo você vai ter que, se você tiver uma ótima taxa num outro título, essa próxima taxa, se você fizer a simulação lá no site do Tesouro, em quanto tempo você vai recuperar aquela perda, né? Lá praticamente perto do vencimento, aí não vale a pena. Agora, se você recuperar, né, o valor que ele te der na simulação for maior do que esse valor investido com lucro, aí pode ser uma boa alternativa. Se você não tiver um título, mas tiver outros investimentos como renda variável, também pode ser outra opção. E talvez até melhor. Renda fixa ou renda variável? E aí, isso só depende do investidor, porque depende do grau de conhecimento. Então, se você é um investidor iniciante, tome muito cuidado para fazer esses resgates só porque o seu título está negativo. Muito mais vale a pena você levar até o vencimento e ter na sua carteira de investimentos mais de um título para que você possa ver essa dinâmica e ir entendendo e tendo a tranquilidade de estar posicionado, tendo lucro lá no final e tendo um patrimônio maior do que você colocou no início dos investimentos.
Valeu, até a próxima!